Como o clima impactou o mercado do leite em 2020, retrospectiva e perspectivas para 2021. Confira hoje o terceiro episódio. Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Desde já agradeço a sua atenção e convido para que você nos acompanhe em nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, também temos podcast em diversas plataformas, em diversos aplicativos de podcast. Basta você pesquisar por Paracatu Rural. E ainda, se você preferir, pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A Milk Point fez um podcast para debater os acontecimentos do mercado do leite em 2020. Segundo a entidade, o ano começou sem grandes mudanças para a demanda de derivados lácteos e seus preços, tanto que os patamares de preços se mantiveram similares a 2019. Porém, com a chegada da pandemia do Covid-19 em março, o cenário se modificou. Inicialmente, consumidores, ainda com as incertezas do cenário, estocaram produtos, o que fez com que preços do UHT e leites em pó reagissem. Por outro lado, o fechamento do setor food service prejudicou queijeiros, que tiveram que realocar parte dos seus produtos para os supermercados. Em seguida, a economia entrou em seu pior momento, com pico de câmbio e queda significativa do PIB. Para reverter a situação, em abril, o governo instituiu o auxílio emergencial, inicialmente R$ 600, depois R$ 300 por mês, de forma a recuperar o consumo das famílias. O auxílio emergencial representou 8,5% do PIB do segundo trimestre. Além disso, a pandemia modificou os hábitos de consumo da população brasileira. O fechamento do setor de food service e o aumento do desemprego estimulou o consumo dentro de casa, o que fortaleceu o consumo de lácteos. Além disso, houve uma redistribuição dos gastos das famílias, que deixaram de gastar com combustíveis e transportes, por exemplo, e alocaram seus gastos na alimentação. Por isso, pudemos observar um aumento do volume e faturamento de lácteos. Assim, a partir de maio, houve reversão do mercado, com preços subindo para a maioria dos derivados lácteos. Esse aumento de preços se deu tanto pela mudança de hábitos de consumo, aumento de demanda pelo Corona Voucher, como por baixos estoques na indústria. Assim, podemos acompanhar também um aumento expressivo dos preços negociados para o leite spot nesse período. Além disso, entre julho e setembro, tanto IPCA quanto IGP aumentaram no período, o que pode estar relacionado com uma maior demanda do consumidor final que não acompanhou a produção. Porém, em setembro, o mercado de derivados lácteos já deu sinais de retração. As negociações com o varejo se mostraram mais difíceis. Se tratando de margens por elo da cadeia, podemos observar queda da participação da indústria ao longo do trimestre, no caso do UHT e queijos, e ganho por parte do varejo. Em novembro, podemos acompanhar uma reação do mercado, porém, que não se sustentou, visto que em dezembro o mercado foi complicado para os laticínios. Walter Galan, sócio do Milk Point Mercado, e Lavínia Moraes, analista de mercado do Milk Point Mercado, conversaram com a médica veterinária, editora de conteúdo da Milk Point, Maísa Serpa, e falaram sobre a seca mais prolongada no final do ano passado e o impacto do clima. A seca no sul, nesse momento eles plantam, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles plantam a silagem para usar durante todo o ano de 2021. Esse plantio de silagem, a gente tem acompanhado aí notícias, fotos e vídeos nos grupos de WhatsApp e tudo mais, está sendo bastante, ou vem sendo bastante prejudicado pela falta de chuvas, né? As lavouras de milho não estão produzindo bem, a silagem não está saindo com qualidade. É o que aconteceu o ano passado, mas talvez num cenário piorado ainda, né? Então,
esse efeito do Sul, ele tende a se prolongar para 2021 em função do que se faz, né? Do sistema de produção lá. Se produz silagem para usar durante os momentos de necessidade no ano todo de 2021. Então, se você não produz o suficiente, vai faltar comida lá na frente. Então, é um cenário bastante complicado. Realmente. E como eles já vinham de uma seca no ano passado, início desse, né? Até quem é mais conservador, digamos assim, quem trabalha com silagem para muito tempo, já está vendo seus estoques reduzidos, e agora a questão da seca gerando uma silagem de baixo rendimento também, né, para o próximo ano. Então, realmente é um cenário assim, muito complicado. A gente vê relatos também, sempre que a gente solta alguma matéria nos grupos de WhatsApp, o pessoal falando muito de gente mandando animais para o abate, muitos produtores desistindo da atividade, dificuldade de encontrar outros alimentos alternativos. Então, realmente é uma situação que está bastante complicada lá. Mas então, gente, apesar de todos esses pontos que a gente comentou aí, às vezes trazendo um cenário de incertezas, né, de uma certa dificuldade, também tem alguns pontos positivos que eu acho que é importante a gente abordar aí, que favorecem o setor no ano que vem, favorecem a questão da demanda. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Lavínia, sobre a macroeconomia, sobre essas questões aí. Com certeza. Bom, de modo geral, a gente já pode observar que a economia, nas perspectivas que a gente tem para a economia como um todo, são mais positivas em 2021. Então, uma recuperação do PIB a gente pode talvez observar no ano que vem. Alguns setores da economia também já estão desempenhando de forma mais positiva desde esse final de ano, né, que houve um pouco mais essa reabertura da economia. E a própria perspectiva da vacina, né? A partir do momento que já começa a vacinação aqui no Brasil, a gente já pode esperar uma reabertura da economia, dos comércios, aumento da demanda. Então, de forma geral, é possível esperar que 2021 seja um ano mais positivo, né? Com perspectivas boas e de recuperação, tanto para o setor do leite, né? Tanto para a cadeia leiteira, como para a economia como um todo. De acordo com a Milk Point, desde novembro acompanhamos um dólar em queda, resultado de melhores perspectivas quanto às vacinas do Covid-19, cenário de maior certeza quanto às eleições dos Estados Unidos e aumento de investimentos em países emergentes, como é o caso do Brasil. Esse cenário do dólar tem impactado no mercado de grãos e boi gordo, que apresentaram retração no início de dezembro, e pode favorecer o produtor quanto aos custos de ração e insumos. Por outro lado, a retração do dólar pode deixar o produto importado mais competitivo e favorecer importações. Do lado da demanda, o mercado de derivados lácteos ainda é muito incerto. A incerteza do auxílio emergencial pode impactar os lares que consumiram mais lácteos no ano 2020. Além disso, muito se discute em até que ponto as mudanças de hábitos dos consumidores durante a pandemia devem se manter neste novo normal. Porém, devem-se levar em consideração as boas perspectivas de vacinação da população, permitindo uma reabertura dos canais de alimentação e recuperação da economia, favorecendo a demanda. Walter Galan falou para Lavínia Moraes e Maísa Serpa sobre a perspectiva com a vacina do Covid-19 agora em 2021. Eu acho bem importante esse ponto, Lavínia e Maísa, porque assim, em algum momento a economia, a gente vai ter vacina, em algum momento no ano que vem, né? A gente vai ter a vacina e vai talvez conseguir sair ou começar a sair dessa situação que nós estamos, e a economia vai começar a se recuperar. Então, assim, o cenário obviamente é desafiador pelo lado dos custos, pelo lado talvez da demanda nesse curto prazo, mas eu acho que é importante a gente olhar essa perspectiva de saída dessa situação e começar uma recuperação da nossa economia e, obviamente, com impactos positivos no nosso setor. E
a gente viu também o setor lácteo, apesar de tudo, né, se mostrar bastante resiliente nesse ponto aí. Teve até um artigo que a Kênia, lá da Embrapa, escreveu para a gente recentemente, falando o que a gente aprendeu com o coronavírus, e um dos pontos que ela abordou foi justamente esse, que a gente viu que, apesar do setor do leite, né, ter os inúmeros problemas que a gente sempre pontua, que a gente está cansado de saber e tudo mais, a gente acabou vendo que é um setor que é muito forte, que é muito resiliente, que se adapta rapidamente, né, às mudanças, consegue responder rapidamente com as situações difíceis, não só essa questão do coronavírus, mas outras situações que já ocorreram anteriormente. Sim, com certeza. Até no meio da pandemia, a gente ainda está em pandemia, as empresas, a indústria, as pessoas já estão nesse novo normal, elas já estão adaptadas para essa situação desafiadora que é o coronavírus, né? Então, acredito que as perspectivas para o próximo ano são positivas, a gente já passou pelo pior. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã